O nome dessa sessão no canal devia ser Assuntos Polêmicos. Primeiro foi Interestelar, agora é dublagem versus legenda, e aí, qual será o próximo, né? Mas vamos lá primeiro falar sobre dublagem versus legenda. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Clube de Cinema de Duas Portas. Eu sou Bruno Albuquerque e tô começando essa nova sessão aqui no canal de versus, uma coisa versus a outra, pra gente tentar colocar um ponto final nessa história. Eu sei que vocês não gostam quando eu falo ponto final, mas é realmente pra chegar numa conclusão. Meu objetivo, assim, com discussões é sempre chegar numa conclusão. Quando eu falo chegar a um ponto final, muita gente questionou, disse que era arrogância minha, lá no vídeo do Interestelar, inclusive já gravei uma segunda parte respondendo aos comentários, falta só postar. Muita gente comentou falando que era arrogância minha, mas não se trata de arrogância, se trata de vocês interpretarem errado o que eu quis dizer, que muitas vezes acontece. Mas aí o que foi que me motivou a gravar esse vídeo? Eu já estava querendo gravar esse vídeo há um bom tempo, mas eu coloquei no meu Facebook pessoal, no meu perfil, um vídeo mostrando uma cena de Pokémon, do desenho animado do Pokémon, onde há uma comparação entre a dublagem japonesa e a dublagem americana, a versão do áudio. E você vê que na versão americana eles cortam todos os efeitos sonoros da cena, eles cortam a dublagem, a voz dos personagens é muito melhor, o volume é diferente, enfim, tudo envolvendo a mixagem. Mas não só a mixagem, o som em si, o que há no áudio, tudo aquilo, todos os foleys, todos os efeitos sonoros. Foley, se você não sabe, são todos os efeitos, eu já falei isso aqui no canal, quando alguém está andando e o microfone não conseguiu captar os passos, na pós-produção eles refazem todos esses sons e inserem na montagem final do filme. E aí eu postei esse vídeo e muita gente começou a comentar defendendo a dublagem coincidentes. Eu falei, cara, agora é a hora de eu gravar esse vídeo que eu tava postergando há muito tempo. Tô aqui entre uma edição e outra de trabalhos meus e tô aqui para falar sobre isso, até porque eu tenho estudado muito mixagem de som ultimamente, que é uma área que eu tô melhorando muito nos meus trabalhos. E caso você não saiba, eu trabalho com produção de vídeo, eu tenho uma produtora que é Screen Films. Aqui embaixo eu vou estar deixando o link para você curtir a página no Facebook da Screen Films, dá uma olhadinha lá nos meus trabalhos. E antes de mais nada, para deixar logo bem claro, eu estou do lado da galera da legenda, da galera que prefere legendado. E eu tô aqui hoje para explicar para vocês por que preferir legendado. Não tô aqui para impor minha opinião a ninguém. Muitos defensores da dublagem falam que nós que defendemos a legenda, nós impomos nossa opinião, falando que nós somos mais inteligentes, ok? Longe de mim fazer isso, é o tipo de atitude que qualquer pessoa, em qualquer posição, de qualquer discussão pode assumir, e não é uma coisa reservada a quem defende a legenda, é uma coisa que é reservada ao ser humano idiota que usa esses argumentos imbecis o tempo inteiro. Então vamos lá. O ponto principal que me faz a preferir a legenda não é o fato da legenda em si, não é porque eu prefiro ler, não é porque eu prefiro ler do que ouvir alguma coisa na minha língua, longe disso. Se trata de simplesmente absorver, eu acredito que esse seja o principal argumento da gente, que é consumir a obra de arte como ela foi concebida originalmente. Quando você vê uma pintura, por exemplo, você gostaria de ver uma pintura, sei lá, Mona Lisa com um filtro por cima? Eu acho que você não gostaria de fazer esse tipo de coisa. Então por que você vai consumir aquela obra com um elemento essencial dela, que é o áudio, totalmente modificado? Ah não, Bruno, mas são somente as vozes, longe disso. Como eu já falei, a mixagem de som muda. Mas mixagem de som é idiotice. Gente, estamos falando de uma obra audiovisual. O cinema é audiovisual, o cinema é movimento do áudio, movimento do vídeo. Quando você tira o áudio do filme, você corta o áudio, você está mutilando uma obra. E por que dublar significa cortar o áudio? A dublagem precisa mexer nos níveis de áudio o tempo inteiro para cortar a voz original, para cortar as falas do filme. Por isso que quando você pode fazer esse teste em casa, você coloca um filme DVD, ele tem a opção dublado, legendado, troca para o áudio original e você vê como o volume muda. Isso mostra claramente como a mixagem de som é alterada. É facilmente perceptível como as vozes dos atores não está nem um pouco ambientada, você não escuta a ambiência. Isso quebra a sua imersão, você não entra tanto no filme quanto você entraria se você ouvisse o áudio original. Mas Bruno, eu não entendo inglês, eu não entendo a língua deles, eu preciso ver dublado. Não necessariamente, você pode ver legendado. Uma vez eu vi uma pesquisa, eu até pesquisei para colocar o link aqui, se vocês encontrarem, mandem para mim lá no Facebook, ou no direct no Instagram, e-mail, mandem aí, porque no YouTube eles bloqueiam comentários com links externos. Eu encontrei uma vez uma matéria mostrando como você vê um filme de 2 horas legendado, era como se você lesse um livro de 30 páginas. E pelo menos eu, Bruno Albuquerque, eu leio 30 páginas em menos de 1 hora. Então eu tenho uma leitura de menos de 1 hora, dividida por 2 horas de filme. Então é uma leitura muito compassada, é uma leitura muito simples, é uma leitura tranquila, que
em termos de leitura, assim, de sobrecarga de leitura mental, enfim, é mais tranquilo de você absorver vendo um filme legendado. Então não tem esse argumento de, eu não consigo ler e acompanhar, pra mim é muita leitura. Isso não é argumento, gente, sinto muito. Porque a minha cabeça não acompanha. Tem crianças de 8 anos de idade que assistem filmes legendados. Isso não quer dizer que a criança, nossa, é um super gênio. Longe disso, longe disso. A pessoa é capaz de ver um filme legendado e ainda assim acompanhar o filme. Muitas das pessoas que falam da dublagem, eles falam que eles perdem a imagem do filme. Você perde a imagem do filme somente no momento que você está lendo a legenda. Então você consegue criar na sua cabeça, com a prática, com a leitura, com a prática da leitura. Então se você já tem um costume de ler legendas, quer dizer que você já tem uma prática de leitura maior, você consegue acompanhar tranquilamente. Por exemplo, vocês veem os meus vídeos aqui no canal, eu faço análises de fotografia, de som, de tudo isso. E isso tudo eu percebo vendo filmes legendados. Eu percebo tudo isso ainda lendo a legenda. Então, assim, se é o tipo de coisa que é possível para várias pessoas, por que todas as outras também não seriam para elas também não seria possível acompanhar o filme, ver o que está acontecendo em tela, perceber os detalhes de fotografia, de mise-en-scène, de composição, de cores, de luz, de tudo isso, e ainda assim perceber detalhes do som também do filme, por que aquele barulho tá ali e tal. Por exemplo, Pulp Fiction tem uns sons muito específicos em cenas, lá na minha análise eu falo sobre isso, aqui do Pulp Fiction tem aqui no canal, vou estar deixando o link aqui embaixo, e eu consigo acompanhar as legendas, eu consigo entender tudo que eles estão falando, eu leio todas as legendas, percebo tudo que está acontecendo, não tudo, né, claro que é basicamente impossível, mas eu percebo todas as principais características de um filme ainda lendo a legenda. Por que as outras pessoas não seriam capazes de fazer isso, tá? Eu não estou aqui me bajulando, falando que eu sou foda, longe disso, entenda, olha o discurso que eu estou fazendo. Se eu sou capaz, por que as outras pessoas também não são capazes? As outras pessoas são capazes. Elas simplesmente preferem a dublagem. Estou dizendo todo o resto do mundo, estou falando especificamente das pessoas que preferem dublagem. Mas as pessoas que não sabem ler, o que elas vão fazer? E os cegos, e agora? Gente, a gente já sabe que os cegos realmente não conseguem, mesmo o filme dublado, é impossível para eles entenderem o que está acontecendo no filme, eles precisam de um recurso chamado audiodescrição, que algumas emissoras estão fazendo isso, já você consegue mudar o áudio, que eu acho excelente. E as pessoas que leem, elas representam uma porcentagem mínima da população atualmente. E aí tudo bem, elas não conseguem ler, elas podem ver filmes dublados. Como eu tô falando aqui, eu não tô aqui para restringir ninguém, eu tô aqui para falar que elas têm que parar de ver dublado. Eu vou chegar na minha conclusão lá no final, então me acompanha aqui que a gente vai chegar no ponto, Tô suando porque moramos em Fortaleza, Fortaleza é quente. Então não dá para julgar essa galera por conta disso. E agora eu vou ler alguns comentários da minha postagem aqui, porque as respostas que eu vou dar a esses comentários já são argumentos que eu estava preparando para falar para vocês. Então vamos lá. O Diego Nascimento comentou o seguinte: no caso do Pokémon, Bruno, eu discordo porque tem mais a ver com o processo cultural e pedagógico da criança que assiste. Não tem a ver com a dublagem em si, até porque colocar uma criança de 8 anos para ler legenda é sacanagem, né? Acabei de falar sobre isso, Mas eu entendo, para criancinhas muito novinhas, de fato, é complicado para elas acompanhar a dublagem. Mas, por exemplo, eu aprendi a ler com 5 anos de idade. Eu acredito que essa criança que eu mencionei no vídeo é o próprio filho do Pablo Vilaça, que ele escreveu um texto muito foda, que eu vou estar deixando aqui embaixo, chamado Os Malefícios da Dublagem, onde ele menciona o fato do filho dele ter 8 anos de idade e ter visto diversos clássicos do cinema, e ele acompanhou tudo, ele conseguiu ver tudo direitinho. Então é possível, assim, uma criança de 8 anos de idade acompanhar um filme legendado. É totalmente possível e plausível, até uma animação. Mas como o público de animação é um público muito mais diverso para crianças de todas as idades, de fato, eu entendo animações sendo dubladas. Concordo total, não tenho problema nenhum com isso. O lance é você falar que a criança é incapaz de ler legenda. A criança é totalmente capaz de ler legenda. E aí ele continua: quanto à questão da dublagem em si, eu acho mais que necessário, visto que em sua grande maioria as obras têm que alcançar o público maior possível. Não. Esse é o ponto que eu tô falando. As pessoas, elas simplesmente têm preguiça de ler. A gente sabe disso. O povo, falando do Brasil, tem pesquisas aí que mostram que, se não me engano, eu não lembro exatamente, não quero dar informação errada aqui. Vou dar uma pesquisada e vou colocar aqui embaixo, se eu encontrar esse link, que 40% da população nunca abriu um livro, uma coisa assim, tipo, eles nunca leram um livro, ou 40% da população leu poucos livros, é alguma coisa do tipo. Vou estar deixando o link aqui embaixo, se eu não encontrar, me manda que eu coloco aqui embaixo, porque eu não encontrei alguns links que eu queria colocar aqui pra vocês. As pessoas não têm o costume da leitura. Então, de fato, elas não preferem o filme legendado porque elas têm preguiça de ler, elas não gostam de ler nem um pouquinho. E elas são capazes de ler, elas são capazes de acompanhar o filme. Esse lance que vocês falam que vocês são incapazes de acompanhar o filme enquanto leem, isso é desculpa preguiçosa, gente. Sinto muito. Isso é desculpa para falar assim, não, eu preciso de um argumento aqui para mostrar para eles que eu não posso ler, é porque não acompanha o filme. Longe disso, você é completamente capaz de acompanhar o filme
e ver tudo isso, tá? Enfim. E como vimos essa semana na Netflix, por exemplo, você assiste muito mais conteúdo dublado que legendado, justamente por conta disso que eu falei, porque as pessoas têm preguiça e elas não têm um costume da leitura. Enfim. A questão é que ambos coexistem. De fato, isso eu concordo totalmente com você. Dublado e legendado. Não precisa virar um fla-flu. Quem procura legendado é a gente mesmo, os chatos que gostam tudo na perfeição, que é fã e curte a parada, gosta de cinema, etc. Quem vê dublado é porque quer passar um tempo relaxando, etc, cara. De boas, como eu falei, eu não tô aqui impondo pra ninguém. Eu simplesmente falei aqui, as pessoas preferem ignorar isso e falar que preferem dublado por N motivo, sendo que o motivo básico é tenho preguiça de ler. Enfim. O Eric Farias, que estudou comigo lá na Fanor, falou o seguinte: pois é, cara, eu amo ouvir o áudio original, mas meu nível de inglês não permite eu ver o filme sem legenda ainda. E a legenda me faz perder muito a fotografia e os detalhes visual do filme. Eu só consegui entender o Logan direito na segunda vez que assisti, quando assisti dublado. Aí essa questão, gente, do hábito da leitura. Vocês têm que ter esse hábito. Não acompanha um filme legendado quem não consegue ler um livro. Basicamente isso. Você é a pessoa nunca, sabe? É basicamente isso. Você tem que ter esse costume de ler sempre. Eu não necessariamente ler livros, mas ler artigos, ler textos, ler alguma coisa. Sempre ler é importante. Aí o Leonardo Martins, que estou comigo lá no 7 de setembro, falou o seguinte: por mais que realmente existam inúmeros trabalhos desastrosos de dublagem, também existem muitos dubladores que respeitam as obras que tratam, buscando adaptar com o máximo de fidelidade. Tudo bem, gente, mas aí entra um outro argumento. O Bane, do Batman The Dark Knight Rises, que é um filme ruim, na minha opinião, o Bane, que é feito pelo Tom Hardy, tem um trabalho de criação de voz espetacular. O cara levou 6 meses, se eu não me engano, de 3 a 6 meses, não tenho com exatidão agora, criando toda a voz do Bane, criando todas as minúcias, todas as nuances da voz, tudo aquilo que aquela voz representa. Para um cara vir em 6 horas dublar um filme, e todo esse trabalho de meses foi perdido. Além de que é a questão de que você está deixando, mais uma vez, de consumir a obra da forma que ela foi concebida. É como se você fosse ver um filme e depois de você ver o filme você descobriu que, na verdade, todas as cores dele estavam invertidas. O projetor do cinema inverteu. Estou dando um exemplo aqui bem estapafúrdio. Você descobriu que o filme que você viu, o projetor inverteu todas as cores. Então todos os vermelhos viraram verdes, todos os azuis viraram laranjas, todos os brancos viraram pretos. Você ficaria feliz em saber que a obra que você viu estava mutilada? Porque isso é uma obra mutilada. Você viu o filme de uma forma que ele não foi concebido. Aquelas cores não eram para estar ali daquele jeito. É como você vê o Star Wars com as mudanças. Eu me sinto ofendidíssimo. Eu prefiro ver o Star Wars. Eu sempre vou, quando eu quero rever o Star Wars original, a trilogia original, eu vou atrás do material original sempre, porque eu quero realmente ver o filme como ele foi feito na época. Eu não quero ver as modificações que o George Lucas fez 20 anos depois. É a mesma coisa. Você vê a obra do George Lucas 20 anos depois, que foi refeita, refilmada, inserida, várias coisas que não tinham nada a ver, você vê uma obra mutilada, você vê a obra como ela não foi concebida. Eu me sinto ofendido quando eu vejo esse tipo de obra. Por que o som, e como eu falei no começo, o cinema é uma obra audiovisual, eu também falo isso lá na análise do Pulp Fiction, por que o cinema as pessoas não se importam tanto com o áudio, cara? No Oscar, o Oscar não é argumento pra nada, mas enfim, vou dar aqui um exemplo. O Oscar tem várias categorias pra áudio, melhor som, melhor edição de som, melhor mixagem de som, sabe? Melhor trilha sonora, melhor música original. São elementos muito importantes. O áudio como um todo é um elemento importantíssimo de todos os filmes que você assiste. E as pessoas não se importam, acham que o cinema é somente o que você tá vendo. Mas não é assim, né, gente? Não é assim há mais de um século, mas tudo bem. E ele continua: vídeo Guilherme Briggs, maior exemplo no ramo, que chegava a ir atrás de diretor estrangeiro para pegar a dica de como interpretar personagens nas obras dele, e hoje tá aí dirigindo adaptações de animações e o caralho a 4, e com a aprovação dos fãs, que é coisa rara na era do rating. Eu adoro o Guilherme Briggs, adoro o Wendell Bezerra, eu sou muito fã deles, o Márcio Seixas, que tem um curso de locução que eu não fiz, mas parece ser excelente. Eles são caras realmente muito fodas no que eles fazem. O problema é justamente esse, gente. O problema não é o dublador, o problema não é o trabalho deles, não é o que eles fazem em si. É a consequência do que eles fazem em cima de uma obra que já foi previamente concebida. Eu trabalho com produção de vídeo, gente, e eu tô no processo de criação de um filme agora, que a gente vai gravar só em janeiro do ano que vem, mas a gente está pré-produzindo agora, e tem um processo muito importante da pré-produção, que é o desenho de som. Todo o som do filme é desenhado antes. Tudo aquilo que vai ser escutado no filme, que vai ser captado, tudo aquilo que vai ser captado na hora da gravação, tudo aquilo que vai ser feito na pós-produção pelo Foley, onde a trilha sonora vai entrar, como é que vai ser a trilha sonora, qual o tom, tudo isso é feito antes de ligar a câmera. Tudo isso é feito antes de fazer as locações. Tudo isso é pré-produção. Tudo isso leva meses. A gente vai gravar um filme só em janeiro. É um filme de 15 minutos, gente. E todo esse áudio está sendo planejado agora, sabe?
Já até recebi exemplos da trilha sonora do Rick lá, que é meu amigo, até mandar um abraço pro Rick. É um trabalho muito minucioso. O Baby Driver. Baby Driver é um excelente exemplo. Todo o áudio do filme foi previamente pensado. Todas as trilhas, todos os momentos, todas as partes que a trilha entrar, os efeitos sonoros, o Foley, é tudo pensado. Para chegar à dublagem e não só cortar metade do trabalho do ator, porque o trabalho do ator é gestual e sonoro da voz, mas também por conta de cortar o áudio dos atores, acaba modificando a mixagem do som do filme, que foi feita meses e meses de trabalho, de pré-produção, de produção, de pós-produção. Isso pra mim é ofensivo em nível de fã de cinema. Todo fã de cinema que se preze, a meu ver, devia se incomodar com isso, porque você realmente anula um trabalho de meses para substituir a voz de um ator, que era o tipo de coisa que não era para ser aceitável de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas tudo bem, vamos continuar aqui lendo os argumentos da galera. O Ravel, que também está comigo na Fanol, falou o seguinte: vai depender muito do caso, Bruno. Geralmente é lugar comum encontrar trilhas alteradas em animes adaptados para o ocidente. Estou falando de animes por conta do exemplo que eu usei do Pokémon. E isso vem de faz tempo. Acredito até que nem depende do estúdio da dublagem e sim da distribuidora. Não, é do estúdio da dublagem. Ou seja, eles não podem fazer nada. E olha que dublagem americana é triste. Não assisto muito anime, mas a maioria esmagadora eu vejo só no áudio original, porque boa parte das dublagens brasileiras para esse segmento são bem amadoras. Vídeo do Death Note, que inclusive vai sair vídeo muito em breve aqui no canal sobre a série animada, já em preparação para o filme. Salvo raros casos de dublagens excelentes, Yu Yu Hakusho e One Punch Man, por exemplo. Quanto à qualidade do áudio, se for baixado da internet, qualquer um pode alterar a qualidade do áudio para deixar o arquivo em tamanho menor. E quem baixar seria receber uma versão com áudio cagado ou não. Não se trata disso. Você, por mais que seja um áudio comprimido, você ainda escuta o que o diretor planejou previamente, do todo o trabalho de som. Não com a perfeição. Se você exigir perfeição do som que você está ouvindo, você vai para uma sala IMAX, você vai comprar um home theater. Você não precisa disso. Você não precisa de um home theater para consumir um filme e ouvir o áudio que o diretor pensou previamente. Você não precisa disso. Então, se você pegar um filme na internet com uma qualidade de áudio um pouco menor, comprimida, o que é muito normal, você não está deixando de ouvir o que o diretor pensou previamente. O Matheus Delvi Ampli Curaça Oliveira, que estudou comigo lá no Cefet, falou o seguinte: o processo de dublagem é paralelo ao processo de tradução de livros, tem as boas e as ruins. Não. Gente, outro vídeo que rende aqui no canal, discussão livro versus filme, qual o melhor? Porque as pessoas têm uma visão muito errada, eu vou abordar isso com mais detalhes lá nesse vídeo sobre isso, mas muita gente fala assim: o livro é melhor que o filme é melhor que o livro. Eu acho esse tipo de argumento implausível de uma forma assim inquestionável, porque são mídias totalmente diferentes que impactam o espectador de formas totalmente diferentes. São mídias narrativas, mas são narrativas feitas de formas diferentes, consumidas de formas diferentes e distribuídas e espalhadas e absorvidas de formas totalmente diferentes. Você comparar o processo de tradução de um livro com o processo de dublagem, é totalmente diferente. Porque você traduzir um livro, você está mudando totalmente aquilo que foi... Não totalmente, mas tipo, a forma como você absorve aquilo é diferente. Porque as palavras são diferentes, a escrita é diferente, a distribuição na página é diferente. O cinema, você corta o áudio do filme e refaz de uma forma porca e esculhamba. Enfim. Então é isso, gente. Por todos esses motivos, até me exaltei um pouco aqui. A legenda, de fato, é preferível no local em função da dublagem, por conta disso, por conta de você consumir o material que foi previamente feito. Tem uma pesquisa aí científica que fala que você perde 30% do filme que você assiste quando você está vendo as legendas, mas você perde 50% do filme vendo a dublagem. E como eu falei, é totalmente plausível e possível você ver um filme e entender tudo aquilo que está acontecendo, enfim. Mas me fala o que você acha, me conta aqui nos comentários, eu quero conversar com você sobre isso. Facebook, Twitter, Instagram do Clube de Cinema aqui embaixo, filmou também. Me fala o que você achou, me manda os links aí se você tiver. Um forte abraço e vida longa ao cinema.